Ilustres amigos do canal, tudo bem? Não jogue dinheiro na lata do lixo. 80% dos investidores estão perdendo para o CDI. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, antecipando uma parte da nossa super live de amanhã. Vini Invest, o único canal do YouTube que responde todas as suas dúvidas. E assim será também na nossa super live de previdência privada, do pesadelo ao sonho. Será que você está no pesadelo desses 80%? Vou te dizer, recebi mais de 20 consultas de planos de previdência, apenas duas. Duas ganharam do CDI. Mas vamos lá entender um pouco melhor sobre isso. Uma matéria que saiu há aproximadamente 2 anos trazia esse título: 96% dos fundos de previdência privada de renda fixa não superam a Selic. Eu vou repetir para você: 96% dos fundos de renda fixa não superam a Selic. Aí você já fica assustado. Vini, mas em que prazo? Tá aí na sua tela. Eram os últimos 10 anos. Pegou lá atrás de 2013 até 2022. E talvez aí você deva estar se perguntando: ok, mas não existe só fundo de renda fixa, é verdade? É verdade. Só que olha a última parte da reportagem. Esses fundos de renda fixa concentram 80% dos investimentos em previdência privada. É uma parcela de recursos investida em fundos que é muito ruim. É isso mesmo. Se você está investindo em previdência privada ou deseja investir, continua assistindo, porque aqui é só uma palhinha do que vai ter amanhã. E mais do que isso, se você tem previdência privada em um dos 5 bancões, vou te dizer, a live é imperdível para você. Quer saber por quê? Um outro estudo que saiu em 2023 trouxe um comparativo das 6 piores previdências privadas em 2023. Eu peguei esse estudo e resolvi atualizar até 2024. Peguei aquelas mesmas e trouxe agora até o final de agosto. Repara, nessa linha mais alta está a Selic. Vini, por que a Selic? É como se fosse 100% do CDI. Como a Selic é mais fácil de lembrar, eu coloquei lá no gráfico. Primeiro ponto, repara, ela ganha de todas essas previdências. Segundo detalhe importante, essas 6 previdências estão concentradas em 3 grandes bancões do mercado financeiro. Você já deve imaginar quais são esses bancões, porque eles são muito conhecidos. Segundo ponto, esses bancões têm planos de previdência em que o PL vai de 10 a 30 bilhões. São os maiores planos de previdência do Brasil. É isso mesmo que você ouviu, 10 a 30 bilhões em cada um deles. Tem um aí que tem 2 planos de 30 bilhões sozinho, e eles existem há mais de 10 anos. Aqui vem um ponto importante. Ao analisar as previdências privadas, eu parto de 2 pré-requisitos: a previdência existir há pelo menos 5 anos e ela ganhar no mínimo da taxa Selic. Repara, todas essas que estão aí na tela existem desde 2013 e não ganham do CDI. Mais do que isso, repara, elas perderam em todo o período de tempo da taxa Selic, que é como se fosse o CDI. Sempre perderam, desde o lançamento. É incrível essa informação para você. Com um detalhe, o melhor fundo, ou seja, a melhor dessas previdências, rendeu 86% da Selic. A pior rendeu 76%. E vou dizer mais, eu recebi previdência que não ganha da poupança. É isso mesmo, da poupança. Incrível isso. Continuando, uma outra reportagem mais atualizada, já de 2024, diz que apenas 30% dos fundos superam o CDI. Veja que o cenário não muda muito não. Só que nesse caso foi feito um levantamento específico de 360 fundos de previdência, só que de renda fixa, multimercado e balanceados com pelo menos 10 anos. Então veja que é uma outra pesquisa, mas também relacionada à previdência privada. E, novamente, a rentabilidade sobre o CDI está muito ruim. É bem verdade que tem alguns que ganham, e eu vou te mostrar quais são esses. Olha essa tabela aí do lado.
Tem fundo que está ganhando 169% da Selic, 157, 156, enfim, existe sim bons fundos de previdência. É isso que você precisa saber. Mas, Vini, por que a maioria então é tão ruim? E eu vou trazer para você esse cenário da Previdência. É um cenário com mais de 1 trilhão investido e mais de 4 mil fundos. Já pensou você ter que olhar para isso? Eu fiz uma triagem para você na medida em que você me mandou o seu fundo de previdência e confirmou o que eu pensava. A grande maioria está investindo nesses bancões que detêm mais de 70% do mercado de previdência privada. E por que ele é tão ruim, essa rentabilidade, geralmente nesses bancões? Primeiro motivo, eles não costumam ter uma previdência boa, ou seja, eles não têm um fundo lá legal. E quando tem, não costumam oferecer. Vou repetir para você entender. A maioria desses fundos, não são todos, são ruins. E quando tem um fundo bom, ele não costuma oferecer para você, investidor. E aí, você já sabe, o marketing deles é muito elevado, atrai mais investidores e concentra ainda mais esse mercado. Para piorar, como é muito concentrado, eles cobram altas taxas de administração. E isso é um grande problema, porque a sua rentabilidade fica cada vez pior com taxas de administração elevadas para fundos de renda fixa. É isso mesmo que você ouviu. Eu cheguei a encontrar fundo de renda fixa cobrando 3%. Vini, tem como você dar uma visão geral? Eu vou trazer 2 fundos aqui, já antecipando. Um deles é o do Marcos. Eu não vou falar o sobrenome. Marcos, você sabe, você me encaminhou aí um pedido de análise de 2 previdências que você possui. As 2 do mesmo bancão. Não vou citar o nome, você pode ver aí na sua tela, aumentando para não ter problema. 2 fundos de previdência do mesmo banco, com um detalhe que a gente está verificando, a gestora é a mesma. Aqui tem um problema, eles 2 têm prazo de 2 anos, ou seja, quebra uma das premissas, que o prazo mínimo de análise é de 5 anos. 2 anos é muito pouco. Mas, Vini, o que eu tenho é de 2 anos, é de 3 anos. Esse é o problema. Os bancões pegam esses fundos e lançam enquanto estão com a rentabilidade acima. Quando ela está ruim, junta com outro fundo, muda o nome e replica novamente. Muito cuidado se você está em algum fundo de investimento, fundo de previdência, com pouco tempo aí no mercado. Então tá aí para você. Nesse caso, um ganhou da taxa Selic e o outro perdeu, só que não passou no critério. O fundo foi lançado em 2023, tem um pouquinho mais do que um ano. Agora, essa outra situação, que foi o Fábio que me enviou, essa merece toda a sua atenção nesse vídeo de hoje. E merece também aquele seu like para nos ajudar aqui. Repara o que o Fábio me mandou. Novamente, um fundo de previdência do mesmo bancão. Veja, estamos falando de um fundo que já tem mais de 10 anos de existência. Opa, agora ficou bom para analisar. Temos um fundo de previdência que atende, então, aquele critério de 5 anos. Olha o que você vê no gráfico. Você está vendo aí 3 comparações. A primeira, uma linha verde clarinha. Essa linha verde clarinha é a taxa Selic. Nesse período, então, lá de 2013 até agora 2024, a taxa Selic rendeu 177%. O Ibov, que é essa linha laranjada que parece aí um eletrocardiograma, rendeu 130%. Vini, e a Previdência? A Previdência é essa linha verde mais embaixo, rendeu 88%. Vou repetir, a taxa Selic rendeu 177% e a Previdência do Fábio, 88%. Foi um dos piores fundos de previdência que eu encontrei. Uma rentabilidade aí praticamente 50% menor que a taxa Selic. E um dos motivos é a taxa de administração. É um fundo que está cobrando 2% de taxa de administração, mas com um resultado péssimo, péssimo mesmo. É por isso que eu renovo aqui o alerta. Você realmente pode estar vivenciando um pesadelo e ainda não acordou dele em relação à sua previdência ou à previdência dos seus filhos. Amanhã, às 20 horas, terça-feira, aqui no canal, eu vou analisar mais umas 20 previdências. Vou te mostrar todo o contexto de previdência privada no Brasil. Vou falar do INSS,
das boas e das ruins previdências. E se você está em alguma previdência que está assim nessa situação, eu vou te mostrar o que você deve fazer. Nada de desespero, cabeça no lugar para que você saia desse pesadelo para uma previdência dos sonhos. Eu estou aqui para te ajudar e te espero amanhã às 20 horas. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que relaxe um pouco, porque amanhã eu trarei para você informações de qualidade. Um abraço e até o próximo vídeo.